Romanos 6,15 até o verso 23, diz assim: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim agora oferecei os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Ó Pai, ilumina a nossa mente para compreendermos esta porção das Escrituras, que o Teu Espírito nos dê condições não somente de entender esta passagem, mas também os ensinamentos dela, colocarmos em prática, para vivermos em comunhão contigo. Porque é em nome de Jesus que oramos. Amém. Romanos 6, versos 15 a 23, o caminho da graça. Vocês sabem que havia um grupo de judeus que se opunha ao ministério do apóstolo Paulo. Esses judeus, olha que interessante, eles acusavam o apóstolo Paulo de ser muito tolerante com o pecado, que o ensino do apóstolo Paulo era um ensino tolerante com o pecado, que levava o pecador a se acomodar na prática do pecado. Essa era a acusação que alguns judeus faziam à mensagem, ao ensino, à pregação do apóstolo Paulo. Você está ensinando coisas, Paulo, que levam as pessoas a serem negligentes com a sua vida espiritual. Pessoas que, em função do seu ensino, se sentem à vontade para pecar. Essa era a acusação desses judeus em relação a Paulo. Mas qual era a mensagem de Paulo que levava as pessoas a acreditarem que ele estava levando os pecadores a se acomodarem na prática do pecado? Qual era a mensagem? Era a mensagem da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É Deus fazendo a obra de salvação em nosso favor. Esta é a obra da graça. É Deus realizando uma obra em que não há participação humana, Ele realiza essa obra. E como que nós nos apropriamos desta obra da graça? Muito simples. O Evangelho é muito simples.
crendo em Jesus Cristo. Esta é a obra da graça. Deus faz uma obra em nosso favor e nós nos apropriamos desta obra por meio da fé em Jesus Cristo. Ponto. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é, na verdade, a mensagem do Evangelho, né? A mensagem do Evangelho. Nos apropriamos daquilo que Deus fez por nós, pela fé em Jesus Cristo. E o que Paulo, ele ensinava acerca desta graça? Ele dizia assim: onde abundou o pecado, onde o pecado ele foi praticado em grande quantidade, superabundou a graça. A graça cobriu o pecado, a graça superou o pecado. O pecado é lançado nas profundezas do mar, porque a graça realiza esta obra. Isso ele fala, né, lá em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como nós lemos no texto da liturgia, Paulo menciona esta obra da graça quando diz, lá no capítulo 4, verso 3, Abraão creu em Deus. Isso foi imputado a ele por justiça. Como que a injustiça foi dada, foi transferida, foi imputada a Abraão? Simplesmente, diz o texto aqui, Romanos 4:3, porque ele creu em Deus. A obra da graça, nós nos apropriamos pela fé em Jesus Cristo. No verso 6 ele diz assim, também Davi disse ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. O que Abraão fez para que tivesse a justiça imputada a ele? Nada. A justiça foi imputada independente de obras que ele tivesse praticado. A justiça é imputada a nós, por Deus, simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Então esta era a mensagem de Paulo. E Paulo então repercutindo essa acusação dos judeus de que a mensagem que ele pregava era uma mensagem que não falava de lei, não falava que as pessoas tinham que obedecer à lei, que elas tinham que se submeterem a mandamentos. Ele não falava isso, ele falava da graça, falava da fé. Aí ele, repercutindo essa acusação dos judeus, ele faz essa pergunta retórica aqui do texto que nós lemos. Ele fala, então tá, e daí? Então nós vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça? Vou colocar em outras palavras. Olha, então, nós estamos liberados para pecar? Vocês entendem que o meu ensino é de que nós estamos liberados para pecar, porque nós estamos debaixo da graça, e não mais debaixo da lei? Essa é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta para chamar atenção para o ensino que ele vai transmitir na sequência. Então vocês acham que pode pecar porque nós estamos debaixo da graça? Ele vai responder, de modo nenhum. Claro que não. Isso é inaceitável. O caminho da graça não é um caminho em que o pecado prevalece. Pelo contrário, o caminho do Evangelho da graça de Jesus é um caminho que transforma as nossas vidas, a ponto de não fazermos mais as coisas por obrigação ou por dever. Quando a graça nos atinge, quando nós entendemos a obra de Deus em nosso favor, que nós tomamos posse unicamente pela fé, não tem mais essa questão de dever e obrigação. Embora isso nos pese realmente, mas o que prevalece é o amor e a gratidão.
Nós não servimos mais a Deus pelo fato de Ele ser um Deus que tem que ser temido, um Deus que exige que façamos coisas. Não. A obra da graça transforma a nossa vida e a nossa motivação. A obra da graça faz com que nós sirvamos a Deus com gratidão e amor. Isso significa que não é possível o ser humano adquirir perdão de pecados, obter a salvação, comprar um lugar num reino celestial. Não é possível comprar por dinheiro. Não é possível comprar por obras. Olha, eu construí aquela igreja. Então agora eu estou quite com Deus, posso viver da maneira que eu quiser. Olha, eu sustento aquela igreja. Olha como eu sou bom. Eu sustento aquela obra social. Então, como eu realizo essas benfeitorias, eu beneficio as pessoas. Então eu estou quite com Deus. Este não é o Evangelho da Graça, porque o Evangelho da Graça, nós não vivemos neste Evangelho por obras que tenhamos praticado. Essa pode parecer algo simples para nós, mas esse entendimento, ele desencadeou a reforma protestante no século XVI. Porque no século XVI, a igreja romana, ela vendia algo que nós conhecemos aqui como indulgências. Sabe o que é uma indulgência? Uma indulgência era uma escritura, era uma carta, era um diploma. Naquele diploma estava escrito assim: Ismael Rashid doou 10 barras de ouro para a igreja. Então, Ismael Rashid tem os seus pecados perdoados e tem uma morada no reino celestial. Naquele período, no século XVI, a igreja vendia a salvação, vendia o perdão de pecados, vendia comprar um espaço no reino celeste. Contra essa afirmação foi que a reforma protestante se levantou. Não é possível por esforço humano ser salvo. Não é possível o homem comprar a salvação. A salvação é pela graça. É obra de Deus que Ele fez enviando o Seu Filho. E como nós nos apropriamos dessa graça? Pela fé em Jesus. Agora, o caminho da graça é um caminho que libera a prática do pecado? É disso que o Paulo estava sendo acusado. Se nós recebemos esse presente, que nós tomamos posse pela fé, então podemos pecar? Está liberado o pecado? Ao contrário, o caminho da graça é um caminho crescente de santificação, de consagração a Deus, de vida dedicada a Deus. Esse é o caminho da graça. E é isso que Paulo fala aqui no texto. Olha, acompanhe. Eu vou citar algumas partes aqui do texto. Acompanhe para você verificar como o caminho da graça é um caminho de crescimento. E é de crescimento na comunhão com Deus, na santificação. Olha o que o texto diz no verso 17, por exemplo. Graças a Deus, porque outrora, no passado, vocês eram escravos do pecado. Olha a condição humana, escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração. O que é obedecer de coração? De todo o entendimento, de toda a alma, toda a vontade. Vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Que doutrina foi entregue a eles? A doutrina é sinônimo de ensino, de instrução. Que instrução foi entregue a eles? O Evangelho. Antes vocês eram escravos do pecado, agora vocês obedecem à verdade. Perceba.
Agora vocês obedecem o Evangelho. Olha o crescimento. Verso 18 diz assim: uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha o crescimento. Escravos do pecado, para nos tornarmos obedientes ao Evangelho. E de obedientes ao Evangelho, nos tornarmos servos da justiça. Antes olhávamos para as injustiças ao nosso redor e pouco ligávamos. Antes olhávamos para nós mesmos e observávamos as nossas injustiças e seguíamos em frente. Agora não. Agora isso nos incomoda. Quando eu olho para as coisas erradas que eu faço, isso me incomoda. Quando eu olho para as coisas erradas que estão fora de mim, isso me incomoda. Olha o caminho de crescimento, que é o caminho da graça. Servos da justiça, diz o verso 19, lá no meio, né, diz assim: agora vocês oferecem os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Escravos do pecado, obedientes de coração ao Evangelho, tornados servos da justiça para a santificação, para crescermos na vida de dedicação a Deus. Isso é o caminho da graça. Terminou aqui? Não. Olha o que diz o verso 22. Agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida. Vida eterna. Caminho da graça de Deus. Caminho de crescimento. Caminho em que o pecado, ele vai sendo deixado para trás. A vida de pecado vai sendo deixada para trás. Não é para o pecado prevalecer, não é para o pecado exercer domínio, não. Escravo do pecado, para a obediência à verdade, para nos tornarmos servos da justiça, oferecermos os nossos membros, o nosso corpo, a nossa vida, para a santificação, e como fruto de tudo isso, a vida eterna. Da escravidão à vida. Esse é o caminho. Esse é o caminho da graça. Mas e o outro caminho? Paulo também fala aqui nessa passagem. E o outro caminho? Aquele que não tem compromisso com a graça divina. Como é que esse caminho? Esse caminho de ausência de santificação, em que a dedicação a Deus é inexistente. O verso 19 nos diz, né? Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão. Olha, caminho, outro caminho em que a graça não se encontra presente. É um caminho de escravidão. Escravidão do quê? Da impureza e da maldade para a maldade. Esse é o caminho onde a graça não se faz presente. É o caminho em que os homens são escravos da impureza. O que é impureza? É imoralidade. A imoralidade está associada à promiscuidade, uma vida promíscua, uma vida de pornografia. Isso é imoralidade. Em relação a sexo, imoralidade em relação aos atos imorais, injustos. E o texto diz aqui que aqueles que não trilham o caminho da graça são escravos da impureza e da maldade. Maldade é sinônimo de desobediência à lei de Deus. O caminho distante da graça é um caminho de escravidão, da impureza e da desobediência à lei de Deus. E o texto fala aqui, né? Escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Para que se cometa rebelião, atos de rebelião contra Deus. Esse é o caminho, que não é o caminho da graça. É o caminho em que a graça não se faz presente, em que prevalece a escravidão, o homem escravo da imoralidade e da desobediência a Deus, para se rebelar
contra Deus. E o que isso resulta? O verso 21 diz, né? Qual é a paga de tudo isso? Verso 21, naquele tempo, que resultados colhestes? Na medida em que prevalecia a escravidão da impureza e da maldade. O que vocês escolheram? Quais foram os resultados? Somente coisas que agora vos envergonhais, e o fim delas é a morte. Então veja, a impureza, a vida de distanciamento a Deus, ela não nos honra, ela não traz honra para a nossa vida, ela não melhora a nossa reputação. Ao contrário, o caminho da impureza e da maldade é um caminho que traz vergonha. Por isso, os homens são dissimulados. E eles tentam encobrir as suas obras. Porque se eles revelassem as suas obras, todo mundo veria a impureza e a maldade. E isso traria vergonha para os homens. O caminho onde a graça não prevalece é um caminho de vergonha, de desonra, e gera morte. Morte o quê? Espiritual, separação de Deus. O verso 23 é um verso que, normalmente, os cristãos costumam decorar. E ele resume exatamente esses dois caminhos. Por quê? Olha o que ele diz, terminando aqui o texto, né? Porque o salário do pecado é a morte. Olha, a escravidão da impureza e da maldade, que traz desonra, que traz vergonha, que gera a morte. Ele resume aqui, né? O salário do pecado, aquilo que essa vida traz para a pessoa, o estipêndio, o pagamento, o ordenado, o salário que essa vida traz para a pessoa é a morte espiritual. Mas o dom gratuito é a graça, é o favor, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, respondendo à pergunta dos judeus que acusavam o apóstolo Paulo, que aquilo que ele ensinava era algo que permitia que os homens se acomodassem à prática do pecado, Paulo responde enfaticamente: de modo nenhum. Porque o caminho da graça é um caminho de obediência ao Evangelho, que conduz a uma vida de justiça, para oferecermos os nossos membros, o nosso corpo, a nossa vida, para a santificação e, finalmente, experimentarmos como fruto desta vida, dessa experiência, a vida, que tem uma dimensão infinita, uma expansão, digamos, eterna. Nós já desfrutamos dessa vida quando vivemos na graça, mas é algo que vai se tornando cada vez mais e mais pleno. Então, para terminar, nós podemos dizer que alguém que foi alcançado pela graça de Deus não pode mais viver escravo do pecado. Aquele que foi alcançado pela graça de Deus não pode mais viver debaixo do domínio do pecado. João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 9, ele diz assim, preste atenção: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Percebe? O caminho da graça é um caminho em que o pecado não pode mais prevalecer. Ah, pastor, então isso quer dizer que nós não pecaremos, nós não podemos pecar, nós vamos alcançar uma vida perfeita neste mundo? Não, absolutamente não.
nós até o final seremos pecadores. Porém, o que a Bíblia não ensina, portanto, a perfeição, porque nós somos pecadores. O que a Bíblia ensina é que nós tenhamos uma vida de dedicação a Deus, para vencermos o pecado. Eu quero terminar com uma ilustração que eu achei muito interessante do reverendo Augustus Nicodemos Lopes. Para explicar esse conteúdo, ele trouxe uma ilustração acerca de uma viagem de 5.000 quilômetros. Você sai com a sua família para viajar de um local para o outro, e essa viagem, a distância para você chegar ao destino, 5.000 quilômetros. Não é pouco. Recentemente, o Antônio, ele foi para Maceió, salvo engano, nosso zelador, e ele me falou: pastor, para chegar até lá, 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros para ir, 3.000 quilômetros para voltar. Viagem longa. 5.000 quilômetros para você chegar no destino. Pense comigo, se durante essa viagem, os 5.000 quilômetros, o teu pneu furar uma vez, o que você vai achar? Cheguei lá no destino, furou o pneu uma vez, ok, né? Está dentro do esperado. Mas se você vai viajar, a cada 100 quilômetros o pneu fura, você tem que trocar, pneu fura, mais 100 quilômetros pneu fura, cada 100 quilômetros. Vocês já entenderam, né? Nossa vida não pode ser como um pneu que fura a cada 50 quilômetros, a cada 50 metros. Nossa jornada, o pecado ainda vai existir, mas não pode prevalecer. Esse é o caminho da graça, é o caminho do crescimento para a santificação, é o crescimento da obediência ao Evangelho, é o caminho de nos tornarmos servos e servas da justiça, oferecermos os nossos corpos, a nossa vida, para a santificação e desfrutarmos da vida eterna. Que Deus nos ajude a trilhar este santo caminho, em que nós, eventualmente, pecaremos. E por isso Jesus morreu na cruz. Nós faremos uso, recorreremos aos recursos da graça para pedir perdão a Deus e continuar a nossa jornada. Troca o pneu, continua a jornada. Mas não pode ficar trocando o pneu o tempo todo, tá bom? Deus nos abençoe.